Seja muito bem-vindo a você, meu querido ouvinte. Eu quero agradecer a Deus por todos os momentos da tua atenção que você me dá e porque Ele sempre tem nos concedido sempre esse espaço onde apenas procuramos abordar os assuntos da Palavra de Deus. E hoje estaremos tratar, sobre acerca de um tema que eu acredito que se você nos acompanhar até o fim, perceberás que também é um dos assuntos mais importantes para o crescimento do cristianismo. O que possível podemos considerar que também é uma das peças fundamentais do crescimento da vida cristã. Bem, como desde sempre, as nossas reflexões sempre têm sido baseadas na Palavra de Deus. E hoje estaremos no livro de Gênesis capítulo 1, o verso 27, até ao verso 28. Diz assim a Palavra de Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verso 27 diz assim: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ou seja, macho e fêmea. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. A Bíblia sempre nos remete e nos remeteu a sermos levados a compreender que desde sempre Deus, quando fomos chamados do pó da terra, nos colocou sobre os nossos direitos. E eu quero apresentar a você 5 direitos que Deus nos proporcionou quando fomos criados do pó da terra. Primeiro, direito a um Deus. Segundo, direito à vida. Terceiro, direito aos bens materiais. O quarto, direito a ser um homem dominante. O quinto, direito à socialização. Durante o percurso do desenvolvimento da história humana, o órgão que muito se destacou e criou um nível de socialização como se vê hoje nos dias atuais é o elemento a comunicação. Devido aos hábitos, os costumes, as tradições, as culturas, já existiram tribos que procuraram de certa forma se isolar de outras tribos. Por quê? Porque eles perceberam que devido à enchente sobre a face da terra, os costumes, as suas culturas, as suas tradições eram as únicas peças que lhes identificava como sendo a tribo que eles mereciam. Mas como tinha dito Deus, e a palavra de Deus é como uma ordem que o universo tem que aprender a cumprir, bem como disse Deus, não é bom que o homem esteja só, e que o homem deve se multiplicar e encher a terra, não importasse de qual forma, ou seja, independentemente de quais forem o pensamento de cada tribo naquela altura, o homem era destinado a sair para procurar novos horizontes da vida. E a comunicação, e desta forma, estes privilégios, essas peças fundamentais, permitiram ao homem entender que ele precisava se socializar. E a peça fundamental para este bom crescimento é, como nós dissemos, foi a comunicação. E bem nós dissemos no princípio que a socialização é uma das peças fundamentais que faz crescer o cristianismo. Se você for para o livro de Gênesis capítulo 10, acredito muito bem, você vai encontrar a chamada história A Torre de Babel. Aquele povo tentou procurar construir um prédio. E porque eles haviam mentalizado que não queriam se separar, não queriam se instalar para outros lugares da vida. E Deus, entendendo a intenção desse mesmo povo, apareceu e confundiu as línguas. E como não puderam se compreender, eles obrigatoriamente foram procurando se separar. Por quê? Porque não adiantaria, estar ao lado de alguém que você não entende. Mas mesmo assim a socialização não parou.
Por quê? Porque esta era a ordem de Deus, que o homem deve se multiplicar e encher a face da terra. E se você fores para a Bíblia, muitos dos judeus, aqueles que achavam que eles eram os únicos que foram chamados por Deus para simplesmente ter a palavra sobre a tutela deles, erradamente entenderam sobre o concernimento ou procuraram fugir desses mesmos princípios dados por ordem de Deus. Paulo, como sendo o pregador dos gentios, não é? Procurou sair do conforto e do conformismo, procurando fazer interpretar e entender aos judeus que se sentiam dono da palavra de Deus, que a palavra de Deus é um assunto que não se limita a qualquer povo ou a qualquer tribo. A palavra de Deus deve alcançar novos horizontes. Ou seja, é importantíssimo que o ser humano deve aprender a se socializar com a sociedade. Socializar-se não significa se assemelhar a eles. Socializar é criar paz, é criar fontes, é criar perspectiva, ou seja, novos horizontes da vida. E é muito importante que todos nós aprendamos a entender que o cristianismo também está enraizada sobre a socialização, porque é assim que nós fomos criados por Deus. Deus nos criou para sermos um só no corpo de Cristo. E Cristo trouxe sobre si esses fundamentos, essas pesadas, sobre uma determinada responsabilidade para criar barreira a todos aqueles que entenderam que somos limitados. O cristianismo não tem limitação. O cristianismo é socialização, é paz, é vida por meio da socialização. A você que está me ouvindo agora, é importante que você aprenda a se socializar. Não se feche. Não se feche. Não entenda que o cristianismo é uma prisão. É se distanciar da sociedade. Eu não posso estar com aquele, nem com aquele, nem com aquele, porque a Bíblia me fala que eu não posso me misturar com as coisas do mundo. Se misturar com as coisas do mundo é uma outra coisa. Socializar-se também é uma outra coisa, porque você não deve se esquecer que ainda você está no mundo, segundo a ordem da palavra de Deus. Que Deus te possa abençoar e que você entenda que a socialização está fundamentada sobre o cristianismo. Até lá, um forte abraço.